Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E hoje a gente tem um convidado, Fábio Rocha, do Na Fumaça. E aí galera, hoje a gente tá sem as meninas de novo. Na semana passada a gente ainda teve a Isa. A Isa, né? Porém, essa semana tá o Clube do Bolinha aqui. A Lu foi abduzida, a gente espera que ela volte pro planeta Terra. A Isa teve uns probleminhas, mas na próxima semana a gente espera que esteja a formação clássica aqui, todo mundo junto. E antes de começar, segue a gente no Vamos Falar Sobre Música no Facebook, no @podcastvfsm no Instagram, @podcastvfsm no Twitter. E é isso, né? Acho que são E todas segue a as gente redes. no Spotify e todos os outros canais. Segue a gente no Deezer, segue a gente no YouTube, segue a gente no seu feed, assina a gente no seu feed de podcasts. E no programa de hoje é uma pauta leve, como a gente sabe que vocês adoram, quando a gente fala um teminha mais solto, né? E o programa de hoje é Que Fim Levou? A gente vai falar sobre aqueles artistas que vieram com tudo, brilharam, lançaram uma grande música de sucesso, um disco de sucesso, chamaram a atenção de todo mundo e de repente Sumiu. Que fim levou essa galera? Quem quer começar? Você começa, Nick? Pode ser. Bom, eu vou começar com uma banda que eu amava na época. Eu descobri ela, se eu não me engano, no Last FM. Olha só. Saudades do Last FM, inclusive. Ela chama The Cinematics. É uma banda de Glasgow que surgiu ali em 2003, Eu não fazendo... lembro deles. Cara... É um de jazz? Não. É tipo um post-punk. Cinematic Orchestra tinha uma que era uma galera de jazz. Sim. Mas, tipo, essa banda era tipo um post-punk, assim. Bem... Tipo, Joy Division e tal. Nasceu depois do Interpol e dessa galerinha de pós de 2005 Nova York. Ou antes? Não, de 2003 a banda, mas o primeiro EP que fez sucesso foi em 2005. E aí, tipo, em 2007, que foi quando eu descobri, eles, tipo, saíram em todos os lugares da imprensa britânica, assim. Eles fizeram um sucessinho legal. E em 2009, eles lançaram o disco que eu mais gosto, Love and Terror? Love and Terror, que é animal, assim, tipo, é um post-punk pra ninguém botar defeito. Sei lá, tipo, se existisse hoje em dia, acho que podia concorrer de pau a pau com o Interpol. Cara, assim, eu não conheço. Também não. Nunca ouvi Passei falar. batido nessa. Cara, Tô olhando aqui as capas dos discos pra ver se me vem algum tipo de memória ou coisa do tipo, mas não lembro, nunca ouvi. era um negócio meio dark, assim. Tipo, Sim. até pelas capas dá pra ver. As recomendações aqui, tipo, meio que os fãs também curtem, é tipo Boy Kill Boy, que eu lembro, Editors, que eu conheço, The Wakes, Sim. tipo, We Are Scientists, todas essas bandas eu conheço, mas, porra, nunca ouvi falar deles. E daí, tipo, é um pouco triste, assim, a história, porque eles lançaram em 2010 mais um EP, que acabou sendo o último. E em 2011 eles estavam gravando mais um disco, que seria o terceiro disco deles. Daí a banda acabou, assim, tipo... Eu pensei que você tinha morrido alguém que Não, você não. não. Tá esperando uma triste. tragédia. Não, é triste para os fãs que ficaram entendi. órfãos da... E, tipo, é muita sacanagem, assim. Tipo, os caras eram muito bons. E aí, do nada, acabou, assim. Foi cada um pro seu canto e meio que morreu a banda. Esse último disco só saiu um single e morreu. Nossa, você foi muito obscuro, nunca tinha ouvido falar deles. E daí eu fui pesquisar hoje, né, o que aconteceu. Em 2012, o guitarrista, que chama Larry Reed, ele lançou um outro projeto, meio lo-fi, meio qualquer coisa assim, que chama Lawrence and the Slab Boys. E eu achei engraçado que, tipo, o vocalista, hoje em dia é, tipo, diretor de produto de alguma empresa X. Adoro isso. Sabe, tipo... Abriu uma startup de sucesso. As coisas que eu trouxe aqui são meio nesse fim, assim, também. Eu fui ver, fui procurar ele no Google, e aí encontrei, tipo, o LinkedIn dele. E aí eu fiquei meio que stalkeando o cara. Eu fui freak. Fábio, o que você trouxe aí? Então, De banda que, o artista que simplesmente fez sucesso e sumiu. Isso aqui não fez sucesso, Nick, você tá roubando. Pô, Fez sucesso no seu Last FM, você deixava tocando o CD pra ficar no mais ouvido, lá que eu sei. pô, Porque eu saiu fazia isso. na BBC, cara. Olha só. então, um pouco mais óbvio o nome, Gaultier. Nossa, sim. o Eu engraçado. acho que é chique. Você fala muito chique, porque pra mim é o Gotti. A A minha que ele gótica. falou o Gotti. Não sei também se a pronúncia tá Sim. certa, né? Mas bom. E curioso, né? Tipo, é aquele clipe super artístico. Não é? Canta aí. E
e acabou que a Kimbra sobreviveu e ele não, né? Tipo, Não, curioso é que essa música é de 2011, já Sim, foram sim. 7 anos e curiosamente é o último álbum dele. Ele não lançou Ele mais não lançou nada. mais nada. E Como é que é o nome da música mesmo? É Somebody I Used to Know. Isso. Não é? E é engraçado que antes, tipo, um lançamento solo, mas ele tinha uma banda, eu até esqueci o nome, mas ele tinha uns 3 álbuns com essa banda, lançou álbum de remix de várias coisas aí, inclusive com música brasileira, meio loucura. Nossa. Produtora, assim, o cara fazia tudo. inclusive, essa música ele meio que plagiou um cara brasileiro, é verdade. né? Deu toda essa treta, isso. né? Exatamente, ó. Ai, eu adoro as fofoquinhas, gente. Eu lembro que ele Gente, chegou a levar um processinho, assim. Exatamente, de um- eu achei aqui Making pelo Mirrors. Luiz Bonfá. Nossa, eu escrevi. Eu acho que eu falei mal desse disco na época que ele saiu. Porque eu lembro que ele, pra mim, ele já. Nossa, vou até procurar aqui, mas eu acho que ele não se sustentava como disco, assim. Era. E Era o disco de single, não, era É, o One Hit Wonder nossa. total. O single levou tudo. Gautier, Miojo Indie, vou ver aqui. E até hoje deve ter. Agora é curioso, né? A festa Revival Indie. Deve tocar essa porra, Deve com tocar, certeza. com certeza. Eu Versões acho que vai ainda remix. mais uma década aí, porque a cada 10, que agora que a gente tá na década de 2000, Sim. que tá o Revival, acho que vai uns 10 aninhos aí pra. Tipo, 2011. Então, mas o curioso. Isso é verdade. Ah, mas bem que continuam tocando Passion Pit nessas festas. Ah, mas né? Passion Pit nunca parou, né? Nem Foster the People continua até hoje. Nossa, não, tá com uma nota razoável aqui. Mas a Qual foi resenha a não é nota? minha. Ah, tá explicado. E foi isso. E engraçado, né? Que ganhou até o Grammy de canção do ano na época. Sim. Mas depois disso, nunca mais aconteceu nada. Tentei procurar o que ele fez depois, mas acho que voltou pra produção mesmo. E ficou nisso. Sabe o que veio na mesma época? Fanpoint. Nossa, Fandot, né? Sim. Como é que era? Era do cara do Bleachers. Que hoje em dia é tipo puta produtor musical que Sim. trabalha com o Lorde St. Vincent. Como é que é o nome dele? É o Jack Antonoff. Jack Antonoff. Produziu Nossa, o último nossa. disco da Lorde, produziu o último disco da St. Vincent, produziu Ele é Taylor muito Swift. bom, verdade. E ele foi, tipo, acabou o Fandot, que eles lançaram aquela música que foi mega hit também, meio que na mesma época. E ele foi pra carreira solo, né? E acabou que o projeto do outro cara que fazia mais sucesso no fã meio que morreu, assim. Qual que era o... Era o The Pinback? Não era? Ah, eu não lembro. Tipo, era o vocalista, né? Sim. Ele que fazia mais sucesso na época e tal, acabou morrendo na praia também. Nossa, cara, que loucura. Era uma banda... eu acho muito engraçado esses fenômenos temporários, assim, que parece que vão ser, tipo, os novos salvadores de alguma coisa e que no fim das contas não são nada demais, sabe? Que nunca passa do Nunca single, passa, né? É verdade. Fica estacionado. Acho que é tão marcante pra época, né? Que fica muito dependente dela. É The Format. Era uma bandinha bem legal. Eles tocaram, acho que tinha na trilha sonora de DLC, se eu não me engano. Um dos hits deles, assim, tocava. Isso me lembra também de Howler. Lembra que surgiu como a nova promessa do rock, são os novos Strokes. Fizeram um Coisa disco. que a anime ama falar, amava, né? Fez um disco marromeno. Você chegou aí no show? Puta, você foi nesse Eles show? eram Eu no não Brasil? Sim. Caralho! Eles tocaram no Beco e aí, tipo... Nossa, shows esse no American Beco, né? Give The Up, Kills. mano, é uma puta cópia de um monte de coisa. Sim. Nossa, verdade. Teve financiamento coletivo pra esses porra vir pro Exato. Brasil. Que ano foi esse show? 2001, eu acho que tava em São Paulo, Acho que foi 2012, a época dos shows no Bacon, assim, né? Nossa, Tinha vários. cara, 2012. Eu lembro isso que o aqui. vocalista era menor de idade nos Estados Unidos. Não menor de idade, né? Menor de tipo- 21. menor de 21. 21, né? E daí ele não podia beber. E aí, aqui, como ele podia, porque ele era maior de 18, ele subiu com uma puta garrafa de uísque. Tipo, Nossa, Nossa. super radical. Parabéns, cara, seu lixo. Onde está você hoje em dia? pior que depois eles chegaram a lançar um outro disco e é muito ruim. Cara, não Nem adianta. Acontece muito E isso aí nessas morreu, bandas, né? Tipo, Se for ver, tipo, os nomes que eu peguei, tudo morre, tipo, nesse mesmo CD, do sucesso no seguinte. Nossa, não sim, consegue não passar. vai. Em compensação, eu trago aqui a minha primeira recomendação. eu sei que as suas estão indo pra um caminho bem diferente. Vocês vieram tanto sérios, eu tô aqui pela zoeira, pelo terror. Vocês lembram do Robson Monteiro? Meu Nossa! Deus! O anjo? Ai, que Eu já tô imaginando que o próximo vai ser SNZ. Eu tenho na lista! LS Jack. Cara, vamos fazer um histórico aqui. Pra quem não sabe, o Robson Monteiro, ele foi o maior vencedor das histórias do programa do Raul Gil. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir.
do programa de calouro do Raul Gil. Ele ficou por 17 semanas seguidas em primeiro lugar. Tipo, é um feito absurdo. Uau. Toda semana parecia que ele ia cair. Muito absurdo, O meu Raul Deus. Gil segurou esse filho da puta durante, tipo, meses. Tipo, ele parou o Brasil pra isso. Virou o Robson Anjo, porque ele tinha o cabelinho de Cabelinho de miojo e tal. e ele era um puta cantor de R&B, soul, Sim. assim. Mas ele tinha já uma vibe meio gospel. Mas, assim, a produção meio que forçava ele a focar no R&B, né? Ele fez um grande sucesso que é o Pra Sempre Vou Te Amar. Lembra dessa música? Canta pra E gente. assim vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Mas quando eu canto isso, eu imagino ele, porque ele fechava o olho e ele fazia um negócio com a linguiça assim, ó. Sim. Lembra? Ele dá uma lambidinha assim. Que pena que ninguém conseguiu ver esse momento. E ele fazia um negocinho com o Tinha uns dedo, assim, trejeitos tipo, com o dedo, it's a kind né? of magic, tipo... Cara, e esse cara tocou no Incrível. Brasil, foi um puta sucesso na época. Ele lançou o primeiro disco dele pela Warner Bros, que foi Uau. o Anjo. O disco vendeu 1,5 milhão de cópias, o que é um, tipo, feito absurdo. Absurdo, não tem como. Ele começou em 2001, que ele começou a aparecer no programa do Raul Gil. Meio que na mesma época surgiu a Maísa também, que ela era, nossa, tipo, uma criança. Nossa, mas 7 anos. Cara, não, ela Menos tinha disso, né? uns 4, Uau. 5, por aí. E é o que acontece, a história dele é triste, galera. Ele tentou investir na carreira gospel, mas a gravadora não quis. Então ele ficou insistindo, acabou perdendo o contrato e ele foi por conta própria num selo independente. Ele engordou muito, ele teve problema de... Para, não dá risada, Fábio. Desculpa, pessoal. A história é triste aqui. Nossa, ele teve problema de peso, ele teve uma overdose por Uau. conta de remédios Caramba. pra emagrecer. Retira a Foi parar risada. na UTI, aí voltou depois, renascido das cinzas do nosso anjo, e ele seguiu em carreira gospel. E aí eu fui ver que, tipo assim, ele hoje em dia dá aula de música, mas ele tem uma puta agenda de shows, assim, lotada, tipo, pra show de música gospel, né? Em igreja. Nossa, eu nunca Mas ia ele lançou imaginar algum isso. álbum gospel depois Cara, ele dessa lançou época? vários. O Volume último 10. disco dele é tipo de 2016, assim, sabe? Uau. Ele é bem ativo. Inclusive, ele canta com o Marco Feliciano em um dos discos. Não. Nossa! Pra você ver o nível. Nossa, o anjo que virou ponto. bolsominion. Hoje virou Oh, meu demônio, cara. Puta que pariu isso aqui. Que isso? Mas é isso, Robson Monteiro, eu trago aqui minha primeira recomendação. Rick, Muito o que obrigado. Você traz? Qual que é a segunda rodada aqui? Nossa, eu já tô com medo pelas próximas. porque- Eu tô só aquecendo aqui, ó. Pô, minha segunda eu volto a ficar um pouquinho mais sério nesse programa. Ecos Falsos. Amo! Eu amo Nossa! muito essa banda. Cara, Caramba. essa... Você viu que eles voltaram um tempo atrás? Conta você a história aí. Bom, eles eram uma banda aqui de São Paulo, né? Era. E aí, basicamente, tipo, explodiram no meio indie ali por 2005 com o primeiro EP deles, que foi A Última Palavra em Fashion, Isso. que é de 2005. E esse EP foi, tipo, a porta de entrada pra eles porque eles tinham esse negócio meio satírico, meio escrachadão, assim. Cara, a Ecos Falsos, pra mim, e Super Guide são as duas representações do que era a trama virtual. Que eles eram artistas do trama virtual, do trama assim. virtual, né? Tipo, Que colocaram legal. os trabalhos deles lá, tinha no MySpace também, mas o Ecos Falsos era a banda da trama virtual, porque, se eu não me engano, a galera era meio amiga do pessoal ali, dos jornalistas que trabalhavam com o trama virtual. Cara, assim, era muito divertido e... Era muito honesto. E era engraçadão, era de proposital, Só que não assim, era bobo, não era um rock comédia. Tipo, tinha uma coisa meio sarcástica, irônica ali, só Sim, um exatamente. fino toque de humor, sabe? eu lembro que na época chegavam a comparar com o Traje a Rigor, mas hoje em dia eu acho Sim. que não tem nada Não, a ver, nada a porque... ver. Não tinha. Eu não sei. Parece que a música deles continua atual, assim, sabe? Sim. Tem sabe, tira sarro de várias coisas da sociedade de um jeito muito sutil. Sim, tem A Minha Musa, que é com uma Então, parceria eles com o Tom lançaram Zé, o sabe? primeiro disco deles, que é o Descartável Vida Longa, que é de Que é 2007. sensacional. E cada música desse disco é muito boa. Se eu não me engano, deixa eu ver, eles lançaram o Réveillon, que era um dos singles, que concorreu ao MTV no clipe na categoria Melhor Clipe do VMB. E teve algumas das músicas aqui que meio... Tipo, tem música com a Fernanda Takai, tem a música com o Tom Zé, que você falou.
cada música do disco tem meio que uma participaçãozinha, assim. Eu gosto muito do O Bom Amigo Inibié. Nossa, sim, Essa música muito bom. é muito muito boa, boa, cara. As guitarras desse disco são muito legais. É meio que um pré-emo. Eles não são nada emo, mas é pré esse movimento emo, assim. Tipo, eles meio que surgiram antes dessa explosão do movimento emo, sabe? É que eu não vejo tanta semelhança estilística. Não tem nada. É mais de localização, onde eles estavam, sabe? Entendi. Não Momento, tem a né? sonoridade minimamente parecida. Eu acho que eles estão mais pra um Weezer ali do que pra uma coisa pós-hard, tipo emocore ou qualquer coisa do tipo, saca? É, eles estão bem Weezer, assim, As tipo, guitarras são muito, muito características. Meio Foo Fighters, tem alguma coisinha ali do Foo Fighters dos anos 90, não do atual. Jesus. Jesus. E daí eles lançaram o Quase em 2010. Que é legalzinho. E aí em 2011 todo mundo encheu o saco, tipo, e meio que acabou. Eles Fim. E alguma notícia? Mas você viu que eles, hoje em eles dia? voltaram ano passado. eles voltaram pra fazer a comemoração de 10 anos Uhum. do Descartável Vida Longa. E eu só descobri hoje, fazendo o meu texto. Eu descobri no dia seguinte ao show, que eu vi um amigo meu postando no Instagram que, tipo, ele foi. Eu falei, mas, cara, ninguém divulgou nada, sabe? E foi no breve, sim. Foi Então, no tipo, breve, exato. E foi só pro show e nada da banda voltar de vez, assim? Não, era não. só comemorar. Não, tipo, hoje em dia cada um faz seu rolê, Ah, assim. sim, eu imagino. tava pesquisando, uns caras têm um podcast Ah, olha só. e, sei lá, tipo, atua em clipe e tal. Sim. Então, meio que cada um foi fazer o seu rolê. E, novamente, é muito triste isso, porque, porra, era uma banda do Era uma caralho. banda bem legal. Muito boa mesmo. Mas acho que era isso, assim, tipo, a despretensão que eles tinham na música era o que eles também levaram pra vida, de falar, tipo, cara, tipo, não Sim. tá rolando fazer, tipo... É uma banda que soube abraçar aquilo que eles cantavam, sabe? Sim. Tipo, não ficou, vamos seguir. Fábio, sua segunda banda desaparecida. Eu tô escolhendo, na verdade, mais o One Hit Wonders, né? Ah, legal, Agora, legal. No final das contas. A segunda agora é The Ting Tings. Mas é o Three Hit Wonder, né? Que eles tiveram 3 musiquinhas. Mas no final, assim, cara, É que, o na grande verdade, músico- a banda, ela não acabou, ela só sumiu. É. Porque ela lançou um disco esse ano. Esse ano. Ela lançou há uma semana, na verdade. Uau. É. Vocês ouviram? Não. Nem Inclusive, quero. eu descobri que existe uma puta legião de fãs ainda, porque eles estão me torrando paciência pra fazer a resenha desse disco. Não vai rolar, galera. Caramba. Putz, cara, olha isso aqui. Não tem condições. Não, era a música que tocava qualquer... Conte sobre Não, o assim, Teen Things. a maioria das bandas que eu escolhi aqui, na verdade, tipo, morrem logo após. Na minha, desculpa, fãs de Ting Tings. Ah, foda-se os fãs. Não, eles morrem após o primeiro disco ali. Então foi bem isso. É aquela banda que explode com um single muito forte, que tocava Não, e tudo pior quanto é que aquele festa. disco é bom, assim. Hoje Não ainda é. ele faz Então, eu sentido. vou te falar, ele não é bom. Eu não Ele sei. tem 3 singles e só. Não tem mais É, nada talvez ali. o que eu lembre seja só Então, os singles, é aquela mas- memória E afetiva. sabe o que é? né? A gente passou os últimos 10 anos ouvindo essas 3 mesmas É. músicas. Então, Tá tipo de assim, saco cheio. a gente fica achando que talvez seja legal por causa disso, mas fora isso, não tem. Não, tanto que eu não lembro as outras duas. Ó, é Great DJ, That's Not My Nossa, Name verdade. e Shut Up and Let Me Go. Só. Nossa, verdade. Nada do que tem além disso aqui nesse disco serve. Nem a faixa título, que é o Started Nothing. E era cara. super dançante, era muito bom, né? Pelo menos esses Não, 3 singles, é, né? cara, Não é? esses singles, a gente já comentou sobre ele aqui porque o disco fez 10 anos de lançamento, ele foi lançado em 2007, mas em 2008 ele foi lançado pro Mundial, né? E a gente já comentou aqui que, tipo, o Teen Things ainda hoje é uma salva-festa, assim, se o 7 Com morreu, certeza. toca a música deles que, tipo, a galera vai Reanima dançar. na hora, é verdade. Continua. Pior que o chato de That's Not My Name é que ela tem 5 minutos, É. então os últimos versão 3 rated Ah, mas eu edition gosto daquela parte do final que fica o cara falando, tipo, de fundo e a mina cantando. Eu sempre sabe? corto nessa parte, não. Ele fica, tipo, repetindo o Fala, negócio. cara, a gente já entendeu que esse não é seu nome, cara. Não precisa forçar a barra. E é isso, mais que eu dei uma olhada rápida, era mais realmente, tipo, eu lembro agora você comentando dos 3 singles, mas sempre fica forte quando você fala apenas um na minha cabeça, É o né? Mas Grey agora. DJ. É, exatamente. Pra mim, outra banda que foi meio assim foi Klaxons. Klaxon, Nossa, né? eu Que era, tenho tipo- uma raiva desse filme. Curioso que eu lembrei do puta. conceito de ser sexo ao mesmo tempo, que ele falou É. tem things que tem Sim, uma relação. É porque era né? da mesma galera da New Rave, que é um É. movimento que nunca existiu, parem de tentar fazer acontecer. Que foi tipo essa galera meio synth rock, Sim. tipo disco punk do final dos anos 2000 ali, né? É que ainda tinha alguma coisa a mais neles, né? Tinha uma pegada meio, sei lá, tipo, estou usando drogas sintéticas. Sim. Isso fazia o som deles um pouquinho mais diferente, Sim, assim, sim. tipo, do que... O Klaxons é outra que, tipo, Klaxons, morreu no primeiro disco. Eles Puta, tentam... eu acho bom o segundo. Ai, cara, é o não mesmo. consegui Não sair do. vai. É.
Só fico no primeiro mesmo. E daí eles lançaram alguma coisa, acho que em 2016, assim. Eles bem chato. tentaram ainda depois, mas não rolou. Posso ir pra minha segunda? Vamos lá. Preparado. Ai, caralho. Eu vou ser bonzinho com vocês agora. Eu vou pegar, já que vocês estão roqueiros, que fim levou Mop Top? Nossa, o rock acabou. O rock acabou. Então, a banda... Será que eles estavam certos? Então, ó, você vai ver que eles estavam certos sim. A banda surgiu em 2003, né? Primeiro que Mop Top tem que ser assim, Mop Top o Strokes brasileiro, porque todo Sempre mundo só vão levar citava... pro resto Até da fui vida. reler umas matérias, tipo, Lúcio Ribeira, tipo, Mop Top, Strokes brasileiro, Mop Top, Strokeniana, sabe? Umas coisas nesse nível. A banda se formou em 2003, no Rio de Janeiro, eles lançaram um EP. Na verdade, a banda se chamava Deluxe, ela era uma banda que cantava em inglês. Aí eles decidiram em 2004 mudar de nome pra Mop Top. O Mop Top, pra quem não sabe, é o cabelo dos Beatles, aquele cabelo De cuia, né? De cuia. Da época aí. Isso, e aí eles lançaram o primeiro disco deles, que é de... Deixa eu ver aqui... Eles lançaram um primeiro EP, e aí eles lançaram o primeiro disco deles, que é o Mop Top, que é o de 2006, que é um disco que semi-estourou entre os indies e Nossa, discos eu jurava que era latinos. mais cedo. Não, é porque eles lançaram um EP que foi, eu acho que de 2004, alguma coisa assim. 2004, 2005, mas o que fez o sucesso foi o Rock Acabou, que foi o single, grande faixa de destaque do primeiro disco deles. Mas esse mesmo disco tinha ainda umas músicas tipo Paris, Bem Melhor, Moon Rock, Tão Certo, Lugar Qualquer, tipo Leve Demais. Eram umas musiquinhas bem legais. Era o Strokes, galera. Assim, desculpe, mas era meio Strokes com os hermanos ali. Pegou meio que um pouquinho de cada uma das coisas. Eles lançaram um segundo disco, que é bem bom, por sinal, que é o Como Se Comportar. Nossa, eu fui no show de lançamento desse CD no Beco. Inacreditável. Olha foi quanto... 2008. 2008. Assim. Tem uma Loucura. música desse disco que eu gosto muito, que se chama Mal Cuidado. Essa assim. música é incrível. É incrível. Eu lembro que quando eles foram tocar lá no Paraná, eu fiquei o show inteiro, mal cuidado. Aí num determinado mal cuidado pro garoto que tá pedindo ali. Daí tocaram, assim, fiquei feliz. E aí o que aconteceu com a banda? A banda abriu pra Oasis, abriu pra Franz Ferdinand. Ele tocou em eventos com The Magic Number, Bravery. Eles tiveram uma puta repercussão na MTV. E aí, passado o lançamento do segundo disco, meio que eles falaram que iam entrar em hiato, né? Só que aí o que acontece? O vocalista da banda, deixa eu ter até uma matéria aqui, eu vou abrir a matéria do Lúcio Ribeiro, falando sobre o encerramento da banda. Vocalista do Mop Top diz que o rock acabou e busca emprego real. Então é uma matéria de 2013 que o Gabriel Marques, né, que é o vocalista da banda, o cara trabalhava com tecnologia da informação e algumas outras coisas, ele mesmo falou, olha, me diverti um bocado, mas sim, o rock acabou e, cara, acontece, né? Bandinha que continua legal, assim, até hoje. Acho que vale a pena ouvir e relembrar como foi o rockinho dos anos 2000 ali. Era bem divertido mesmo, eu não lembro tanto. Acho que a grande questão é que era extremamente parecido com os Strokes. O visual dele, não o tinha, cabelo, era tudo, né? era tudo, a guitarrinha na altura Mentira, do peito. eles eram um trio. E Não, era quarteto. era quarteto. Tá, mas o Strokes Strokes era é quinteto, quinteto. então é diferente. E é isso, Nick. O que você traz agora? Bom, agora, como tá rolando coisas mais populares aqui, eu vou trapacear um pouco e vou falar de uma coisa não muito conhecida, mas que, sei lá, eu achava muito legal na época, desapareceu. Lá vem. Era Kid Harpoon. Acho que vocês não conhecem também. Não. Aí... Cara, ele surgiu acho que em 2006 ali. E aí foi de novo o mesmo esquema de aparecer na BBC, aparecer na NME. E... Estamos criando uma fórmula do não sucesso aqui, então. E daí, assim, ele tinha umas músicas muito legais. De verdade, assim. Bem produzidas e tal. É tipo um rockinho legal. Ele Essa é uma simplesmente... cara de que não toma banho, esse cara. Ele simplesmente cansou. E... Ó, o disco dele, peraí. O disco chama Once. Isso. Ele simplesmente cansou e foi virar produtor. E aí, E vive de música? E aí, nesse meio tempo, ele já trabalhou com Rihanna, Jessie Ware, Olha só. Florence, olha Haim, Calvin Harris, Lily Allen e Skrillex. Olha só. Ó, o cara Nossa, se achou foi de muito alguma longe. forma, então. Então, assim, tipo, eu acabei ouvindo muita coisa que era dele. Inclusive, tem bastante músicas, parcerias dele com a Florence and the Machine. Caramba. Que, assim, são músicas boas. E eu falei, caralho. Tipo, descobri essa porra hoje também. Não sabia que esse cara que eu curtia antes virou, tipo, só um produtor e um letrista. Que E eu achei coisa. interessante a história, assim. E outro cara que eu ia falar era um cara chamado Jack Peñate. Ah, esse Nossa, sim, eu lembro sim, desse.
Que inclusive a Jessie Ware cantava com ele. Em várias apresentações dá pra Sim. ver. Ela tá junto. Sim. E daí no fim ela sobreviveu, ele não. A Jessie Ware é um caso legal que ela começou como voz de apoio. Por exemplo, ela começou com o Subtractor, o primeiro single de destaque, assim, meio que foi isso, assim. Depois que ela foi se lançar em carreira solo, de fato, né? Então, daí o Jack Peñate, eu tava pesquisando, ia falar dele aqui, mas aí ele lançou uma música esse ano e é bem chatinha. Aí Ele é bem rostinho rock britânico do final dos anos 2000. Ele, Maccabees, era essa, tipo, uma galerinha meio amiga. Sim, ali, sabe? fazendo turnê juntos, não fez? Fizeram, acho que fizeram sim. Era tipo aquele inglês que não tinha dente torto, sabe? Então ia bem na capa das revistas e tal. Mas é legal. Essa acho que a gente vai ter que fazer uma playlist, né? Com todas as indicações, Vamos. porque... Eu vou pôr no não. post lá do Facebook, eu vou colocar todos os discos que a gente tá falando, os carinhos que a gente tá falando Até do aqui, Anjo? vou colocar. Até do Robson Anjo. Por favor. Fábio, Vamos lá. Então, minha última escolha da lista é aquela típica banda que é americana, todo mundo acha que é britânica, e acaba fazendo sucesso mais lá no Reino Unido do que nos Estados Unidos, The Bravery, que até você comentou. é verdade. Que é uma banda nova-iorquina. eles tocaram no Brasil. Nossa, quando? No Team Festival, eu acho que eles já tocaram. Caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui. acho que deve ter sido ali por 2005, 2006. Isso, 2005 é o ano do álbum que fez a banda estourar. E tinha aquele clipe que era meio tipo OK Go, só que dark, né? Que tinha An Honest Mistake, que era uma boa música, um bom single. E o clipe era, tipo, todo em preto e branco, meio dark, assim. Eu lembro de ter visto algum clipe deles, foi quando eu conheci, eu não lembro de qual música é. Que eles estavam, tipo, num jet ski, alguma coisa meio aquática e tal. Tem que achar de novo esse clipe, Pois é. mas era muito Bravery bom. toca para a mãe do baixista no Brasil. Matéria de 2006. Deixa eu ver. Com referências que passam por New Order, The Cure, Duran Duran. Eles tocaram no Nokia Trends, que aconteceu na Arena Anhembi, em São Paulo. A mesma noite teve Lady Tron. Olha, cara, como vinha coisa boa pro Brasil. Vinha muita coisa boa. Lady E Tron, barato. Too Many DJ, Soul X, We Are Science e Hot Hit, que é outra banda que também, tipo, sumiu. Nossa, We Are Também, Science verdade. também. We Are também. Science É que na verdade sim, eles continuam fazendo mas música, só que ninguém mas se importa, né? É. Agora Hot Hit era muito Muito. legal. E aí, como a maioria das bandas que eu indiquei e artistas acabam morrendo depois do single, ou lançaram 2 álbuns, na verdade, sem nenhuma expressão, é até recente, 2012, 13, 14, se não me O engano. segundo é meio meh. E ficou qualquer por aí. coisa, assim. Não, o curioso é depois, assim, que alguns membros da banda começam a tocar, tipo, fazer música pra Shakira. Caramba. Outro extremo, assim. Pra Shakira, o baterista começou a tocar pro Morrissey. Os caras se que a galera espalham, vai né? trabalhar, É, né? música Precisa pagar as contas, né, gente? Exatamente. Cara, sou eu agora? Ai, meu Deus, pode ir, Vamos Kleber. lá. Em 2003, o Brasil parou. O Brasil tava vivendo um momento de forte mudança ali. O Lula se elegeu em 2002, né? Lula, Primeiro mandato, 2002. né? O Brasil tava passando por um momento de mudança. Veio o Ruge. Ruge foi um fenômeno. E aí o SBT pensou, por que não? Uma Vamos versão tentar de masculina. novo? Vamos fazer de novo fazer mais alguma coisa aqui. E aí veio eles. Bros. Cara, o Bros era mais uma dessas tentativas do SBT no programa Popstars em fazer uma boy band de sucesso. Na época tava aquele fenômeno da música, do Zouk, da música latina, da redescoberta da música latina pós-Macarena, 10 anos depois do pós-Macarena, né? E aí eles montaram esse Bros, que eram 5 caras que tecnicamente cantavam bem. E eles lançaram o primeiro disco deles, que é o Bros. Escreve BR_OS. Mais um dos lixos. É do Rick Bonadio esse lixo? É do Rick Bonadio. lógico. Cara, podia. Tipo assim, o disco vendeu bem. Foram 250 mil cópias vendidas. O álbum total teve 500. Porque eles lançaram um DVD também mesmo na mesma época. Era uma moda da época. Mas o que fez eles famosos foi o hit Prometida, cara. Que, tipo, é muito sacana, assim. É um muito pop isso. latino, muito brega. Cara, todas as músicas aqui são compostas pelo Bonadio. Nossa, eu queria muito que a gente pudesse colocar músicas Na durante o trilha, episódio, né? só pra mostrar, porque puta Esse que momento pariu. aí. Caramba. E aí, tipo assim, a banda fez um relativo sucesso. Eles se emplacaram 3 hits, mas ninguém lembra nada além de Prometida, né? Quais eram os outros? Cara, Você lembra? Vem pra minha vida. Whatever, né?
E aí, em Passou batido. 2004, no ano seguinte ao lançamento do primeiro disco, eles fizeram um segundo disco que chama Segundo Ato. Nossa, o nome mais clichê. Só que daí a banda já começou a se desfazer, alguns foram tentar em carreira solo. E em 2005, no programa Boa Noite Brasil, do Gilberto Barros, eles anunciaram o fim da banda. Só que daí eles tiveram esses meio comebacks. Em 2010, a Márcia Goldschmidt chamou eles pra fazer uma participação no programa. Só melhora essa história. E em fevereiro de 2013 foi quando o Gilberto Barros conseguiu reunir 4 dos 5 integrantes para um programa especial no Sabadão Total. Só o Matheus. O Matheus eu acho que era o bonitinho, do cabelinho escorrido. Eu acho que é o único que não quis participar. Que criou vergonha na cara e... Estrelinha, né? Cara, eu vou soltar mais uma, agora é sério. Não, por favor. Essa eu prometo que é de boa. O que fim levou o Girls. Nossa! Nick tá tentando lembrar ainda. Quem que é o Girls. Christopher Owens, né? Ah, sim. Nossa. Ele tá no projeto solo faz um tempo. Que já não é bom. Mas que não tristeza. Que porque, tristeza, era incrível. A banda Girls surgiu em 2009 com o primeiro disco deles, o álbum, que era uma mistura de rock litorâneo, um dream pop, um rockinho meio triste, assim. Sim. Eu ouvi pouco, eu não... Nossa, eu ouvi muito. Eu gosto muito do segundo CD. E aí eles lançaram em 2010 o Broken Drums Club, que é um EP de 6 faixas. E em 2011 eles fizeram com um dos melhores discos daquele ano, que é o Father, Son, Holy Ghost. Incrível esse álbum. Esse disco Que é um disco que muito preserva bom. a essência dele, só que ele vai pra um canto meio gospel, tem uns R&B, soul. E tem uma das músicas mais lindas dessa década, que é Vomit. Que é um Cara, clipe estranho. É um clipe, é num carro, né? É bizarro, Eu amo assim. essa banda. E aí os dois integrantes da banda, né, que é o Christopher Owens e o Chet White, Chet Junior White, na verdade, eles brigaram logo assim no meio da turnê, assim, acho que acabou o ano, eles já brigaram e cada um foi pra um lado. O Christopher Owens seguindo uma carreira solo bem qualquer coisa. Decepcionadíssimo, assim, Tipo, que eu confiava muito no porque talento dele. a beleza do trabalho eram os dois ali Os dois juntos, reunidos, porque o Christopher Owens era o cara que fazia as letras e o Chet White era o cara da produção. Tanto que o Chet White ele foi trabalhar em produção e em 2015 ele lançou o do Tobias Jesso Jr., o primeiro disco dele. Nossa, é verdade. Que é incrível. É verdade. Incrível. Esse disco é maravilhoso, sensível, Lindo. assim, dolorosíssimo, E o sabe? Tobias até escreveu pra Adele depois, né? Então, depois o Tobias foi, junto com o Ariel Rothschild, foi trabalhar Isso. com a Adele no último disco dela, o 25. E assim, é uma banda que vale muito a pena conhecer, porque é uma coisa que eles pegam coisas dos anos 60, e aí tem uma coisa dos anos 2000, ali do Real Estate e dessas bandinhas que surgiram no final da década de 2000. Tipo The Drums e tal, essas coisinhas meio surf rock. Bem assim. surf rock, assim, meio jungle pop, assim, herança meio do R.E.M. Então, assim, é uma banda que vale muito a pena. Vamos mais alguma? Vocês não trouxeram mais? Tá, eu tenho mais uma aqui. Mas eu não sei o que aconteceu com ela. Qual que é a sua, Fábio? Bombay Bicycle Club. Nossa, é verdade. O que aconteceu com eles? Então, Você na lembra? verdade, entraram em hiato. E o Jack Steadman, que é o líder da banda, lançou um álbum solo. Mr. Jukes, que Mr. Jukes é sensacional. Eu adoro esse álbum. Que é uma das últimas participações... das últimas músicas lançadas pelo Charles Bradley, né? Sim, Hippie Charles Bradley. Que tá nesse álbum, assim. Esse álbum é incrível esse álbum. Que vai totalmente o sentido oposto do que era o Bombay. O Charles Bradley, eu ouvi um show dele. Ele veio no Sesc, ele né? veio umas 3 vezes. A primeira vez foi na virada cultural. E aí ele voltou 2 vezes. Não, ele voltou uma vez no Sesc e foi no tinha Sesc marcado. Pompeia. Eu fui nesse show. Eu não consegui ir nesse show. Eu fui. Eu Mas lembro fui no primeiro. foi bem legal. Nossa, ele era incrível. Foi no Pompeia. Não, Nossa, a história de vida dele em si é inacreditável, né? Mas aí ele tava marcado o retorno dele ao Brasil, só que aí, infelizmente... ele tava doente, falou que não ia conseguir vir e tal. Exatamente. E aí nessa, acho que pouquinho tempo depois do que ia ser o show, ele acabou morrendo e tal. Então, e esse álbum solo... O Jack Steadman é um cara que eu gosto muito, assim, da visão dele de música e tudo mais, porque o Bombay Bicycle Club começou com várias bandas da época, né? É, que ele ele dizia Foi na rock. mesma época do Tudor Cinema Club, Maccabees, Foes. E no ano seguinte, eles lançaram um álbum totalmente folk, que eu adoro o álbum, que é o Floss. E aí, a cada álbum, tudo bem, não quer dizer que todos os álbuns eram ótimos, mas eram tentando, sabe, explorando, até o momento que chegou no hiato. E o que eu mais gosto é o último, So Long See You Tomorrow. Que é lindo esse álbum também. Eu peguei um boy na balada uma vez por causa de tocar uma música deles. E engraçado, que ao mesmo tempo lançou a carreira da Lucy Rose, que participava muito dos álbuns dele. O baterista toca pra Jess Ware hoje em dia.
Mais uma dessas galera que vamos galera, trabalhar assim, com música. E o Jack Stedman lançou esse álbum do ano passado. Muito bom. Que tem vários... Tem Della Soul no álbum. Caramba. Muito bom. Nick, qual que é a sua? Acho que vai ser mais uma dessas bandinhas que vocês também não vão conhecer. Olha lá. Eu vou jogar mais uma podre, só se você jogar com essa que ninguém conhece. Chama Be Your Own Pet. Nossa, Nick. Essa banda é muito boa! Era uma banda Mas eu não ouço esse nome. um garage punk, garage Sim, rock. eu via isso, Yes e The Gossip, assim, eu achava muito roqueirinho. Foi ali de 2004, eu acho. Isso. O último é de 2006, se eu não me engano, o último disco deles. Não, é de 2008, chama Get Awkward. Tá. O primeiro é Be Your Own Pet mesmo. E daí é legal porque ele foi o primeiro disco, ele foi lançado pelo selo do Thurston Moore. Olha só. Nossa. Chama Ecstatic Peace. E, cara, era uma das bandas mais legais, assim. Era tipo um Paramore não emo, assim. Que era Nossa, eles são do Tennessee, de Nashville, Tennessee. Que era uma banda, tipo, de uma mina Isso. cantando e, tipo, berrando e cantando Era pra caralho. bem sujo. E, tipo, umas guitarreiras suja pra cacete. E era isso, assim, tipo, era muito divertido os dois discos. Esse assim. primeiro disco deles, o auto-intitulado, ele saiu uma porrada de listas, assim, na época, no ano que ele foi lançado. As músicas são realmente muito boas. É um punkão meio sujo, tipo, bem descompromissado, assim, né? E... Ok, acho que não tinha essa vibe de feminismo que tem hoje em dia no punk de garotas, mas era muito legal, assim. Tipo, a estética, acho que hoje em dia ainda persiste, assim. Você consegue ver em algumas outras bandas de garotas e tal. Mas era muito bom, assim. Vou trazer minha última aqui, então. Vamos lá. Uou. Em 1997, o Brasil parou. Vocês sabem como é difícil fazer sucesso de uma novela das 7 no Brasil, né? A novela das 8, ela sempre monopoliza a atenção das pessoas. E aí veio uma novela do Manuel Carlos. Novela das 7 do Manuel Carlos, uma coisa rara. Nossa, O Manuel sim. Carlos é um cara da novela das 9. Não era nobre? Mas ele lançou em 1997 Por Amor. Eu não lembro. Desculpa a lembram? falta de cultura, não A lembro. novela tinha Regina Duarte, sua filha Gabriela quase. Duarte, elas eram mãe e filhas na novela também. Antônio Fagundes, Fábio Assunção, Suzana Vieira. Minha favorita, que era a Viviane Pasmanter. Amo ela. Tinha Cássia Nossa. Kiss, tipo assim, um elenco absurdo. Miríade. Só que o que teve nessa novela? Vanessa Rangel cantando Palpite. Nós vai ter que cantar pra gente. Aí, será que Nossa! você volta? Toda minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer. Alfa De novo FM. pra você. Tô monopolizando. Palpite. Lembra Nunca disso? mais ouvi. Cara, Nossa. Eu nem Vanessa, sabia quem cantava, na real. Vanessa Rangel, ela abandonou a carreira de advogada para se dedicar a trabalhar com música. Lançou Palpite, foi um sucesso. Se eu não me engano, ela ganhou naquele ano de revelação ou no Prêmio Multishow ou no VMB. Foi tipo assim, mega premiada. A galera comparava ela tipo uma Adriana Calcanhoto, essa mesma vibe assim. Sim. O problema é que nunca Ficou passou nisso. disso. Só que ela teve o bom senso de não seguir com a carreira musical. Voltou. Ela percebeu que... Ela lançou, acho que o disco, ela falou assim, não tá dando, foda-se, e vou trabalhar como advogada. E ela seguiu trabalhando na carreira de direito, ela se formou, acho que passou no exame da ordem, e atuou como servidora pública federal. E é isso, então, Vanessa Rangel, a doutora advogada, mas que hoje em dia ela deve ganhar uns royalties gostosos dessa música, porque essa música é mó cara de que De Antena toca na FM. madrugada, sabe? Sim. Junto com... Vou trazer mais uma aqui, ó. Que fim levou Adriana e a rapaziada? Nossa, aí No é o fim clássico da noite, total. sempre que eu pego o táxi de madrugada voltando pra casa, toca essa música. As Ela- meninas. Hã? As meninas. Nossa, outra que acabou. A vocalista... Não, eu tô com Gil Melândia. Nossa, também sumiu, né? Só cara, dá pra fazer um programa só... Versão clássicos brasileira, do né? É, axé, Clássico do assim. axé. Dos 90. Fechamos, gente. Fechamos. Então, galera, manda pra gente aqui nos comentários que banda que faltou a gente comentar aqui, um artista que fez muito sucesso Se vocês curtirem, a que gente fim faz levou? um segundo. Faz um segundo, né? Mais trecheira e com bandas obscuras do Nick. Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir.
Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Nick, conta pra gente o que é esse bloco. Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas de músicas novas, pode ser um single, pode ser um clipe, pode ser um disco. E é isso, são coisas novas, lançadas preferencialmente no último mês, bem recentes. E é isso. Que a gente não para de ouvir. Fábio, vamos conversar com você? O que você não para de ouvir? Eu sei que vocês já comentaram, mas é só reforçando, Robin. Maravilhoso. Inacreditável. Também não paro. Eu dei essa Desculpa, aqui, mas eu também não paro de ouvir. Mas ótimo, inacreditável. Bom, mas além disso, fugindo da repetição, eu ando ouvindo bastante o novo single do Thundercat, que é uma participação junto com Bad Bad Not sim, Good. sim. Nossa, muito bom. É mas... muito bom esse single. Que é da coletânea do Brain Feeder, né? Que é a gravadora do Steve Ellison, do Flying Lotus. Eles estão lançando, eles comemorando 10 anos. Eles resolveram fazer metade de um disco só com artistas da gravadora e a outra metade com artistas parceiros. Então tem uns collabs, assim, bem loucos nesse disco. Exatamente. E esse single é um, né, dos que incrível. saíram. E uma última coisa, aproveitando, eu sou muito fã do Andy Schoff. Eu acho o cara incrível, assim. E ele, agora, ele reuniu uns amigos de infância e lançou uma banda que era... A gente comentando essa banda no... Também, desculpa, Chama gente. Fox Warren. Fox Warren. Cara, Desculpa, eu sou muito lindo fã esse- dele. É bem bom. É bem legal. Bom, é isso, então. Mas esse ano, pode falar uma coisa desse ano, assim? Fala. Uma última coisa, só empolgando. Eu adorei o álbum da Sierra Walk. É uma... Sim, Nossa, sim. Muito 15 bom. músicas, 1 minuto cada. Tem Fala mais sobre esse disco. Incrível, assim, porque quando eu sabia de alguns singles dela antes, só que não tinha me empolgado tanto. Ia ser o álbum do nada, realmente não acompanhava a carreira. São 15 músicas, 1 minuto cada. Então, o álbum inteiro você mata em 15 minutos. Só que não dá pra você só ouvir o álbum, porque você tem que ver o clipe. O clipe que é o charme curta, ali. assim, Sim. né? Se for ver. É uma sequência incrível. Ela tem uma visão estética. Assim, na minha cabeça, chega muito próximo à visão do Tyler, The Creator. Sim. Né? Ela é muito criativa. Nossa, incrível esse álbum dela. Wackworld, não é? Exatamente. E mais legal que ele é muito variado, assim. Tipo, É muito variado. Ela pula, assim, de cada um extremos. minuto vai pra um lugar totalmente diferente. Tipo, Ela vai é de um muito viagem. hip hop, uma rimona, aí ela vai pra um R&B, Sim. aí ela vai pro soul. E mesmo a estética do clipe, cada um dos clipes de 1 minuto ali, cara, putz, É muito de um legal. refinamento muito bom. E eu não sabia que esses clipes existiam, vou ver assim que acabar esse Como programa. assim? Tem uma versão completa, assim. O disco ele é o foi clipe. planejado pro clipe. Eu ouvi só no Spotify. Nossa, É a sua muito cabeça legal. vai pirar, cara. É muito louco, assim. Por isso que a semelhança com o Tyler, The Creator, é muito a questão da visual. estética. Exatamente. Visualmente, assim, de extrapolar o uso das cores e de trabalhar, diferentes visuais, assim, pegar um monte de referências e transportar pra você, assim. É muito bom, cara. Ele é facilmente um dos grandes discos de hip hop, R&B desse ano. E tem 15 minutos. 15 minutos. Esse E todo mundo tá na minha reclama, lista, E todo assim. mundo pede, assim, cadê a versão completa das músicas? Todo mundo fica com Porque se ela vai raiva, porque é só o cantando, refrão. de repente acabou. E te segue. Então eu gosto mais desse disco, porque ao contrário do Knowledge, que também acaba do nada, ele meio que parece que a música se resolve. Entendi. Não é tipo só um loop Sim. e acabou e próximo. Esse pra mim, o da Tiara, é um conceitinho ali de 1 minuto que se Que fecha funciona. e acaba. Mesmo que acabe do nada. Nossa, muito bom. É isso, gente. Tierra Wackworld, né? Exatamente. Nick, o que você não para de ouvir? Cara, eu não paro de ouvir o disco da Tuyo, Muito bom. Banda- Gostosinho. Incrível. curitibana. Ouvi ontem pela primeira vez, achei demais. Cara, eu já gosto desde novembro passado, que foi quando eles lançaram o primeiro EP. E assim, é aquela música triste, né? Pra te fazer chorar, mas ao mesmo tempo, a produção deixa um negócio diferente, envolvente e tal. Então você vai sendo fisgado pelas letras, às vezes, sei lá, letras de pé na bunda e de desilusão amorosa e não sei o quê, junto com uma produção que, sei lá, às vezes te faz dançar, sabe? Então essa mistura tem uns elementos mais acústicos, tem bastante Os antigos violão. trabalhos eram mais acústicos, só que esse eu acho que tá mais eletrônico, né? E daí, esse é legal também, que antes só as garotas cantavam, a Liu Jab e a Lai. com a voz do... E nessa o Machado canta e a primeira música já é dele, assim. E eu tava vendo eles no Instagram e meio que essa é a música preferida de todo mundo, assim. que legal, que legal. De fãs E e tal. é legal que o EP que eles lançaram ano passado era o pra doer Isso, esse é o e Pra era pra Curar. curar. É meio com complemento, assim. Só que ainda assim, esse disco machuca, assim. Machuca. Se tiver num momento meio que na bad,
É bom. Eu achei assim, não achei a melhor coisa, achei assim, tipo, ok, assim, gostosinho, achei bem honesto, assim. Me lembrou um pouquinho o eBay, as meninas do Nossa, eBay. verdade. A forma do uso da voz Sim. e da batida da percussão ali, a voz trabalhada como percussão, eu achei assim bem interessante. Acho que é uma banda que tem muito potencial, assim. Eles vão tocar nessa primeira edição do Coquetel Molotov aqui em São Paulo, né? Não é a primeira. Na primeira, né? Nós do desculpa. Monkey Buzz estamos produzindo. É? Tem um olha palco só. nosso lá. Não É sabia. verdade, eu vi. Vai ter Tuyo, Maria Beraldo Baco Exu do Blues. e Baco. Ah, que legal. Então, vamos lá, gente. Vai ser legal. Quero ir. Me convite. Quando é que foi Tá então a convidado. primeira? Só pra... É que não teve. Antes tinha. Não era. Tipo assim, vinham as bandas do coquetel. Entendi. Aí eles faziam um braço, por exemplo, veio o Perfume Genius pra tocar no Coquetel Molotov e eles sim. traziam pra cá. Eu lembro Entendi. que veio umas bandas gringas também. então- Tinha assinatura Coquetel Molotov, mas não era exatamente o festival. Entendi. assim, né? Até eu acho que nem faz sentido trazer o festival pra cá, tipo, na íntegra, porque senão, tipo. Lá são 3 dias, né? Tem todo um histórico, É. é um lugar. Eu É um acho lugar. legal essa coisa de você ir até um festival. Sim. sabe? Né, esse festival lá também é gigantesco. É assim. gigantesco, né? É que já tá muito perto, mas valeria muito fazer um programa sobre. Conversando né? com o pessoal. Uma e tal. boa. Pro próximo ano vamos fazer, vamos gravar. A gente vai lá pra Pernambuco gravar. Nossa, quero muito. Amo, saudades. Convide Beijo, a- Recife. Convidem a gente. E você, Kleber, qual que é a sua dica de hoje? Trouxe duas. Uma eu vou falar mais rapidinho, que a gente meio que comentou na edição que a Maria Beraldo esteve aqui, que foi a Teto Preto. Finalmente saiu Pedra Preta, que é o primeiro álbum de estúdio deles. É legal que Ainda não consegui ouvir. Cara, é forte, é frito, é tenso, é claustrofóbico, é libertador. O Teto Preto, pra quem não sabe, ele começou é um coletivo aqui de São Paulo. Eles começaram a se articular com esses movimentos de ocupação do centro, parte da festa do Mamba Negra e de outros agrupamentos ali do centro de São Paulo. E agora eles lançaram o primeiro disco deles. Tem Gasolina, que ganhou uma nova roupagem. Agora ela é Gasolina Aditivada, que ela ainda é demais. muito boa. Tem Bate Mais, que é uma música política, fala sobre a Marielle Franco, fala sobre a Mateusa. Só que o legal desse disco é que ao mesmo tempo que ele vai numa linguagem assim, ele vai crescendo muito, ele vai ficando muito violento. Às vezes ele quebra e ele vai pra um lado meio soul funk dos anos 70. Uou, numa pegada meio Marcos Valle com Azimuth, tipo, uma coisa Meu mais Deus. bem brasilidade, só que meio suja ainda por cima, assim, no fundo, né? Então até terminei hoje de escrever o disco e assim, é muito difícil você caracterizar o Teto Preto apenas como um disco, como uma banda, como um projeto isolado, quando tem todo um complexo de coisas, de manifestações culturais por trás, né? Mas é um disco que me agradou muito. É legal ver um disco de eletrônica no Brasil que não seja um EDM popzera Alok. de rádio. É frito, é violento, ele é político, ele é intenso, ele é romântico, tem letras românticas ali. Então vale muito a pena ouvir o Pedra Preta, primeiro álbum de estúdio da Teto Preto. Minha segunda recomendação é o quarto álbum de estúdio da Holger, Relações Premiadas. Você ouviu? Não Ainda gostou? Não gostou? Fala, Nick. Vamos debater aqui. Por que você não gostou? Eu achei um pouco Mac DeMarco demais. Sério, eu achei nada Mark DeMarco. Eu achei um regresso ao primeiro EP deles, que é o Green Valley EP. Ah, sim. Ele tem que era muitas mais das roquinho, guitarras do Broken Social Scene, que é a grande inspiração do Holger. Eu gostei porque ele tem um lance político, assim, por trás de algumas das letras. Tem aquela acho que vai mudar ou alguma coisa do tipo assim. Que foi o primeiro single, né, que Que lançaram. foi o primeiro single na pré-eleição até. Eu gostei disso, assim, eu achei que ele foi bem diferente do disco anterior, que era uma pegada mais pop rock, meio Paralamas do Sucesso, assim, tipo, tinha essa pegada. E eu gostei que esse disco vem num tom mais sóbrio, mas que bom que você não gostou. É que eu não sei, puta, eu gosto muito de sunga. Ah, sim, entendi. Sabe, tipo aquela... É que sabe o que é? Eu gostava muito do Sunga na época que ele saiu, gosto, mas eu sinto que ele datou. Ele parece muito rockzinho do começo dos anos 2010, ele meio Tudor Cinema Club, meio Vampire Week, Mas né? E eu acho que o que eles foram fazendo depois, com exceção do Tonificando, o segundo disco? É Ilha Bela, não é? Aquele segundo disco eu não curto, mas o que veio depois, o auto-intitulado, e esses são trabalhos que me agradam bastante. Aquela que tinha café preto é muito bom. Então, é do último É o disco do terceiro, auto-intitulado, né? que eu acho que é o Sim. disco mais acessível da carreira deles. Acho que é de assim. 2014. 2014. Eles demoraram 4 anos pra lançar um disco novo, mas no meio tempo eles lançaram um EP, que era o Sexualidade e Repressão. Sim, era legalzinho. É legalzinho. E eu gostei bastante desse disco, assim. Eu gostei que tem
tem bastante... As guitarras estão mais fortes, a banda tá cantando todo mundo de novo ali. Então, eu gosto do fato de que todo disco deles é um disco diferente. É isso. Roger, Relações Premiadas. E agora a gente vai ouvir a recomendação do nosso ouvinte no quadro Não Paro de Ouvir. Meu nome é Bruno, eu sou de São Paulo, sou músico, faço parte da banda Black Bottles. E o disco que eu não consigo parar de ouvir é um EP que a gente lançou esse ano, pouquíssimos meses atrás. O EP Saudade e o Corte. E tem 4 músicas, assim, incríveis. São músicas que abordam essa temática da saudade de uma forma bem intensa, de uma forma até poética, mas instrumental, extremamente competente, instrumental, envolvente. Esse é um disco simplesmente maravilhoso e eu queria até agradecer a gente por ter feito esse EP. Muito bom mesmo. Bom, muito bom, Bruno. Meu amigo, inclusive, da banda Black Bottles, ele recomendou o Ventre, né? Esse disco Muito realmente. bom. Disco O não último, EP, não né? EP. Sensacional. A gente já tinha comentado sobre aqui. ele, sim. E assim, que puta disco. Assim, não tem nem o que falar. Acho legal quando uma banda termina com um discão, assim, é meio raro, porque normalmente acaba numa merda. Os artistas que a gente falou comentou hoje, hoje. assim, alguns acabam de um jeito meio merda, mas que bom saber que a banda encerrou de um jeito bem consistente, assim. E que cada um tá se dedicando a outros projetos e que a gente sabe que ainda existe uma esperança de voltar, assim. né? É porque eles não falaram que acabou, vamos tocar nossos projetos, né? Não deu um statement falando, acabou pra sempre. Eu acho que eles não acabaram brigados. Assim, Sim, eles estão de boa. E é isso, se você quiser participar, como que faz, Nick? Bom, você manda um áudio pra gente, pode ser pelo e-mail sobremusica.vamosfalar@gmail.com e torcer pra ser sorteado. Exatamente. Grava no Zap Zap, grava num programinha de áudio, a gente vai compartilhar aqui, sortear e ouvir no programa. Você precisa ouvir isso. Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco? Nesse bloco do programa, a gente comenta um filme, um livro, um documentário, um assunto musical, um aplicativo, um conceitinho da Elo, em que coisas que a gente gosta, mas que não foram lançadas recentemente. Vamos pro nosso convidado? Vamos lá. Fábio, o que você trouxe aí? O que você recomenda? Aproveitando o lançamento do filme Bohemian Rhapsody sobre o Queen, eu lembrei de um filme super engraçado nos anos 80 que também... Imagine um The Office sobre um The Office, uma versão, né? Uma estética The Office, só que sobre uma banda inexistente, uma paródia em relação às bandas de farofa dos anos 80. This is Spinal Tap. É um Nossa. filme muito tosco. Nunca vi. Eu sei que é, mas muito nunca vi. engraçado. É um mockumentary, né? Uhum. Tipo, é um documentário fictício sobre uma banda fictícia que tirava sarro de todas as bandas da época. Do Queen, do Led Zeppelin, então, tipo, tudo bem, Led Zeppelin. Van Halen, isso. né? Então era um filme, um documentário, assim, super engraçado, que explora todos esses clichês Do glam extremos rock. da época, né? Então, sobre o palco super produzido, sobre, Sim. tipo, o excesso de roupas, excesso de solos de guitarra. Assim, até o... Quem é o diretor? Boa pergunta. Você não... Infelizmente, aquele deve ser mais um One Hit Wonder, que não sei o que fez depois. Mas eu lembro agora que eles estavam tentando fazer a sequência, meio zoando essas bandas que se reúnem depois de velhas. Nossa, Com os seria mesmos animal. atores. Esse filme é muito engraçado. Tem umas cenas, assim, que é de tão próximo da realidade. Teve bandas do Aerosmith, eles odiaram os caras. Falou que era uma crítica direta. A eles, mano. né? É incrível, esse filme é muito engraçado. Mas também os anos 80 foram tipo época de exagero total na Total. música. E né? eles... Tipo, É um filme britânico, se não me engano. Os atores são ótimos, assim. Eu acho que o papel se é da o humor Britânica... britânico eu já curti. Como que é o nome mesmo? Desculpa. This is Spinal Tap. Eles vão muito com esse ego desses roqueiros dessa época, assim. Isto é o Spinal Tap em português, filme de 1984, com direção do Rob Reiner, que é o mesmo diretor de... Caramba, ele é o mesmo diretor do Conta Comigo, do Stand By Me. Nossa! E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Questão de Honra, Louca Obsessão, que é um puta filme de terror. Ele tem um monte de filme bom. Ele é diretor do Harry e Sally. Caramba, Eu não tinha mano. ideia. Ele é um diretor bem conceituado aqui. Esse é um filme engraçado,
uma grande sátira. Eu acho incrível esse filme. Mas eu não tinha ideia que o diretor tinha feito tanto filme bom também. Posso ler a sinopse aqui, Por ó? favor. A banda inglesa de heavy metal Spinal Tap está em turnê pelos Estados Unidos. Um cineasta americano decide filmar a passagem da banda pelo país, mas a turnê não sai como esperado e algumas apresentações são canceladas. É isso aí. Pô, que legal. Não conheço. Viu se tem na Netflix? Não. Acho que não. Deve ser um pouco obscuro pra estar lá, né? É que eu já ouvi falar desse filme, assim, então talvez tenha aí na categoria musical lá. Mas. Eu já ouvi você mesmo falando. Eu mesmo já falei, né? Quando a gente gravava o Pasquinde ainda. Nick, o que é a sua recomendação essa semana? Bom, hoje eu vou com... É um doc, na verdade, né? Já que Olha, a Isadora. Isa não tá aqui. Chama Hip Hop Evolution. Nossa, Do eu Netflix. adoro esse. Ele tinha uma primeira temporada de 4 episódios e agora acabou de lançar a segunda. Então, Muito boa. pra quem não viu, dá pra ver as duas rapidinho. Cada episódio tem, acho que em média 1 hora, né? 1 hora por aí. E ele basicamente vai contando a história do rap. A primeira temporada ele pega, tipo, uns clássicos, tipo... Os primeiros MCs e tal, os primeiros... Grandmaster Flash. É, ele vai bem, tal. bem no Bem no começo, início bem no mesmo. início. E daí ele vai mostrando como isso foi ganhando corpo. E ele meio que vai conversando com todo mundo, assim. Quem produz e apresenta é um rapper, tipo, dessa nova geração. Sim. Que acaba nem Pouco sendo tão conhecido, conhecido né? e Não tal. consegui Quem que é? Você sabe? Eu não lembro o nome dele. Whatever, então. Não. Ele chama Shed Kabongo. Nossa, cara, o Chet Ele tem Kabongo. uma música muito boa. Esse cara é um G. Mentira, nem sei quem é. Não, mas ele tem uma música muito boa. E é só isso que eu sei dele. Entendi. E que ele faz esse documentário. E, cara, assim, tipo, ele vai conversando com todo mundo que ainda tá vivo, né? E é uns caras, sei lá, tipo, dos anos 70, 80, que começaram a trilhar esse caminho do rap. E daí, a segunda temporada, ele é mais focado em regiões, assim. Ele vai falar do rap... Da Costa Oeste, Costa Sim. Leste, E do tal. Middle Oeste. Mas é mais que isso, assim. É mais focado, tipo, em um estado. Então... Não fala do grime na Inglaterra ou é só Estados Unidos? Não. Só Não, Estados só Unidos. Estados Unidos. É que o grime acho que surgiu mais tarde. Eles ainda estão, tipo, nos anos 80, comecinho dos 90. É, Ah, entendi. eles param Grime no- Grime é 90 mesmo. Então eles, tipo, o último episódio que eu vi, eles estavam falando do Tupac. Ah, nossa, bem ainda pra trás, né? É, então. Mas eu acho que eles vão focar mais no rap americano mesmo, né? Acredito que sim. Considerando Sim. o apresentador. Isso me fez lembrar, posso, não querendo ser muito chato, é que eu lembrei de mais um. Esse tem no Netflix, pelo menos. Ah, tem a conta ver, aí. desculpa. É o Robo Kings. Que ele conta esses momentos pré-início do hip hop em Nova York. E o que eu achei interessante é que ele pega todo o momento social da época, né? O início do hip hop, na verdade, foi por conta, na verdade, de um prefeito nova-iorquino que foi inventar de fazer uma espécie de minhocão que passou por vários bairros pobres. Só que na época, tudo bem, eram pobres, mas todo mundo vivia bem. Só que desvalorizou muito todos os prédios e casas. Foi nesse momento que começou a desvalorizar muito e as pessoas começaram Maluf. Total. E as pessoas, pra conseguir o dinheiro, pra não perder todo o valor da casa, começaram a colocar fogo nos próprios apartamentos e casas pra pegar É o dinheiro do seguro. dinheiro do seguro. Eles falam isso naquela série... Que foi Exatamente, cancelada. né? Que é o The Get Down. The Get Down. isso. Eu acho demais. E aí, por conta dessa posição política, já que esse ano está bem complicado, os próximos também, e é o surgimento através das gangues. Tipo, é todo esse processo, né? Uma má decisão política que acaba com a vida de todo um grupo em uma certa época, que faz todo mundo se reunir. Olha e só, daí tipo, o depois- que vai acontecer com o Brasil a partir do ano que vem. Que legal. Bom, pelo menos a Mas gente vai legal. ter um Uma novo cena estilo hip- musical um estilo foda. musical Sim. bom. Mas Como é não- o nome do documentário? É The Robo Kings. Robo Kings. Eu achei demais porque foi a primeira vez que eu vi uma forma bem explicada, trazendo algo além da música, entendeu? Sim, uma tipo, questão contexto social, um contexto social. Eu achei incrível. E é curto, 1 horinha só. Legal. Muito bom. É isso. E você, Kleber? Qual a sua diquinha? A minha diquinha é a seguinte: chegamos na 6ª e última temporada de House of Cards. Passamos pelo escândalo do Kevin Spacey, de várias denúncias de abuso sexual. Os roteiristas precisaram se virar para trabalhar e fechar essa temporada. A 5ª foi bem terrível, assim, ela teve um meio muito bom e um final terrívelzinho. Ela teve altos e baixos, Altos com e altos baixos. não muito altos e baixos bem E baixos. baixos bem baixos. E chegamos na 6ª temporada. Como todo mundo já sabe, o Frank Underwood foi morto por motivos óbvios de que ele precisava morrer
pra série seguir de alguma forma. Então toda essa sexta temporada ela é focada na Claire Underwood, que é a ex-esposa, a esposa, na verdade, do Frank Underwood. Está excelente, recomendo muito que assistam. Ela tá bem feminista, ela traz uns debates bem importantes no sentido do man interrupting, dos homens sempre tentar opor a mulher, mesmo a mulher mais... Ela é a presidente dos Estados Unidos, mas mesmo ela sofre com a pressão do machismo. Mas o que eu trago essa série não é pra falar da série, mas sim da trilha sonora dela, que é uma produção do Jeff Beal. Ele, no repertório dele, não tinha praticamente nada. Ele fez Monk, que foi uma série de sucesso, assim, né? Mas House of Cards foi, de fato, o verdadeiro grande trabalho dele. E eu gosto da trilha sonora dele porque ela é muito precisa, ela é meio cínica, ela surge em momentos necessários. Bem minimalista, ela lembra um pouco dos trabalhos do Atticus Ross e do Trent Reznor, quando trabalham com o Fincher, que é um produtor da série. Então acho que a escolha dele foi bem acertada. Vale pegar toda a trilha sonora do que ele produziu pro House of Cards nesses últimos 5 anos, porque a sexta temporada meio que não tem uma trilha em si. Ele lançou recentemente uma sinfonia, meio que ele pegou o que ele produziu pro House of Cards, fez uma performance. Não gostei, eu acho que ele tentou engrandecer uma coisa que era muito minimalista, muito pontual. Então eu recomendo que vocês peguem só os 5 primeiros discos das 5 primeiras temporadas de House of Cards. É bom pra você que tá trabalhando se sentir poderoso enquanto você faz uma redação ou alguma coisa do tipo. Você vai tentar puxar o tapete do coleguinha. Eu tô sempre puxando o tapete do coleguinha. Cuidado, Nick. Mentira, depende de você. Eu vou te proteger. E é isso, Jeff Beal. Todas as materiais que ele produziu pra trilha sonora de House of Cards. Vamos pro quarto bloco do programa. Desliga o som. Desliga o som. Quarto bloco do programa, desliga o som. Vamos ver se o nosso convidado está preparado. O que é esse bloco? Então, é uma crítica que a gente pode fazer. Pode ser ampla, mas voltada ao mundo da música. E o que você trouxe, Fábio? Minha crítica, na verdade, é sobre o caos que aconteceu essa semana. Um show do Morrissey nos Estados Unidos. Simplesmente um cara entrou no palco, agarrou o cara... Coitado do Morrissey. Tudo bem. Ultimamente ele não anda muito bem rodado entre nós, né? Foi bom pro susto. Mas ele foi atacado. Não, ele vai continuar e vai ficar ainda mais reaça depois disso, né? E tá cada vez mais recorrente isso. Os artistas estão mais vulneráveis no palco. Por exemplo, aconteceu esse ano, inclusive, a Beyoncé sendo atacada. E é incrível como as pessoas estão cada vez mais loucas, né? Não invadam o palco, Não invadam o palco, não respeitem o artista que vocês gostam. Eu sempre fico pensando assim, imagina que eu subo lá, eu dou um abraço no artista, o cara sai do palco e acabou o show. Eu tô estragando uma experiência de, milhares de pessoas. Não é? O quão egoísta pode ser isso? Né? Imagina eu entrar no seu trabalho agora, você tá trabalhando, eu vou correndo, subir em cima da sua mesa, vou me jogar em cima de você. Todo mundo olhando. Não faça isso, cara. Isso é muito chato. É irritante. Eu acho bem irritante. Além do que alguém pode subir lá só pra dar um abraço, pode subir um maluco com uma faca. Sabe? Ainda mais nos dias de hoje. Tudo mais complicado. Teve no Brasil, ano passado, a Simari Simaria, que o maluco subiu pra dar um abraço em uma. Acho que a Simaria foi pra cima do cara e deu porrado. Ela mandou parar o show. Ela falou, gente, desculpa, sou contra a violência, mas o cara veio aqui agarrando a minha irmã. Não tem isso não, Sim, sabe? Tá certíssima, girl power. Feminejo é isso aí. Mas então, gente... Não faça isso. Não agrida os seus artistas cara. favoritos. E não importa se é show de banda pequena. Eu vou subir e vou dar um moche, cara. Não, cara. Não seja esse babaca. Você tá estragando tudo ali. É que pelo menos show de hardcore tem essa cultura, né? Não, aí beleza. O funk é isso. Você não, mas, putz, cara, você não vai chegar no meio de um show coreografado. Nossa, cara. Você não vai chegar e fazer isso no show do Ruge, sabe? Você não vai dar um moche no show do Ruge. Daria um moche no show. Elas vão te chamar pra cantar no show do Ruge. Vocês invadiriam o palco do Bros? Eu invadiria pra mandar parar. Chega, eu ia batendo palma assim. Chega, parou. Bem Clodovil, assim, sabe? Bem bicha nervosa. Essa festa virou um enterro. Eu tenho uma aqui que eu acho pertinente. Rolou no último final de semana o Teleton, no SBT. Putz. Cláudia Leite, que é uma artista que eu não gosto, não compactuo com diversos pensamentos, detesto. Mas rolou uma cena
bem ruim, desagradável, incômoda com o senhor Abravanel, Silvio Santos, que ela chegou lá no meio do Teleton, um programa que é gravado ao vivo durante mais de 24 horas para ganhar fundos para CD. E aí, quando ela chegou para se apresentar, ela foi cumprimentar o Silvio Santos e o Silvio Santos falou que não poderia abraçar ela. Ela perguntou por quê? Ele falou porque ele fica excitado. A Cláudia Leite tentou disfarçar, falou assim, excitado de alegria, né, Silvio? Dele não, excitado de um outro jeito. Cara, isso é nojento, cara, é um ato... Eu queria que as meninas estivessem aqui hoje pra comentar. Cara, você não faz isso, assim, não é a primeira vez que o Silvio Santos dá um... Eu não chamo nem de bola fora, eu acho é extremamente deselegante, é nada profissional, é uma falta de bom senso num evento que é pra ganhar fundos pra crianças. Sim. Machista num nível absurdo. Extremo, exatamente. Cara. E ainda tem, sei lá, tem várias pessoas que falaram, não, mas ele tá velho, não tem nada a ver isso. Não, cara, é nessa de ele tá velho que a gente vai cuidando, passando a mão pano, em várias, né? passando o paninho em várias coisas. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já teve... Não é a última. Não é a última, porque tem é o SBT, né? O SBT que está voltando com slogans da ditadura. Bom lembrar disso, que é pesadíssimo. Mas Silvio Santos já chamou... teve comentários homofóbicos, gordofóbicos. Há um tempo atrás ele tentou criar uma cena com a Maísa e aquele Dudu Camargo no passe. Nossa, que ele tentou forçar os dois, sendo que o Dudu era tipo maior de idade, a Maísa tinha, sei lá, 15, 16 anos. Absurdo. Cara, a idade chega pra todo mundo. O problema é que, assim, a questão não é envelhecer, a questão é envelhecer de uma maneira... É o como envelhecer. Como envelhecer. Né? E tem uma galera que continua dando trégua pra isso e... Não, eu me pergunto se a gente só não percebeu isso antes porque ele é um puta ídolo, assim, sabe? Pra muita gente. Porque me parece que ele sempre foi meio babacão. Ele sempre assim. foi meio babacão. Ele é o símbolo de uma época. Parece que todo mundo andou, ele ficou. Exato, sempre exato. assim que fica. E aí todo mundo... Nossa, realmente ele falava isso o tempo todo. Tipo, há que eu acho 40 que nem anos na todo TV. mundo andou, né? Tem uma galera que continua andando com Tem ele, gente que tá assim, botando tá lá pra trás. inclusive, né? Então, assim, eu achei desconfortável. Desconfortável não, foi desrespeitoso com a Cláudia Leite. Ela tentou manter a postura. No dia seguinte, eu acho que ela esteve no programa da Fátima Bernardes, onde ela deu meio que uma indireta. Ela fez um post depois, né? No Alguns Instagram. artistas meio que se manifestaram. Pesado, cara. Tipo, que postura é essa, sabe? Falta de bom senso também da organização do SBT. É porque ninguém lá... Não tem como, né? Não tem, o dono do negócio. Não sei, cara. É louco. É mais pela situação detestável. É que também não tem foi. como ficar, tipo, babá de velho, sabe? Tipo, não tem Não dá como. pra passar a mão, cara. Mas assim, sei lá, acho que já deu a hora de falar, tipo, vamos fazer menos programa aí, vamos fazer só gravado, sabe? Tipo, pra eu poder editar as merdas que você vai falar. Sabe? Tipo, ter um bom senso na produção mesmo do programa. Porque, cara, o que não tá esconde foda, problema, assim. no fim das contas, né? Esconde, Lógico, pelo menos não é ao vivo, constrangendo a Cláudia Leite, por exemplo, no caso. O que vai acontecer daqui pra frente? constrangendo qualquer outra mulher, sabe? Exatamente. Tipo, às vezes as meninas ficam na plateia, sei lá. Tipo, vai saber as barbaridades que ele fala, né? sabe? Só Pesado. Pesado. É muito pesado. A minha segunda crítica no Deseagleson dessa semana é um disco, mas que meio que representa várias coisas. Que é o Forever Neverland, que é o novo disco da Mu, da cantora dinamarquesa. E, cara, eu tô cansado desses disquinhos de pop genérico, meio EDM, dessas galera nórdica, sem identidade alguma. É um disco, assim... Não tem nada nesse disco, é um disco completamente vazio. É o segundo álbum de estúdio dela. Ela lançou em 2014 o nome Mythologies to Follow, e agora ela voltou com esse disco. E esse disco ele é completamente genérico, ele é vazio de alma, ele é vazio de voz, ele é vazio de... Não tem nada ali, poucas coisas salvam. Eu não ouvi, ou se eu ouvi, eu já não me lembro, que, né? Quer Esse dizer é o muita efeito coisa. desse disco. E aí eu fiquei feliz que quando eu fiz a resenha, eu fiz uma análise detalhada. Eu falei, putz, cara, esse é um disco, ele é um disco oco, é um disco... As melhores músicas são as músicas que têm participações especiais, tipo a do Diplo, uma música legal, que ela vai pra uma vibe meio reggae. A participação da Empress Off também é uma música bem legalzinha. Só que o resto do disco, assim, você ouve e você fala assim... O que foi que eu acabei de ouvir que... Ela já tá um tempo nessa vibezinha, né? Tipo... Então, ela lançou uns singles legais. Ela lançou o Kamikaze, que foi um single legal. É que isso faz um bom tempo. Faz um bom tempo. E ela lançou Final Song também, que foi uma música bem legalzinha. Que isso foi pouco tempo depois dela estourar com o Major Lazer. Isso. E daí ela ainda Tentou tava numa seguir, vibe meio
primeiro disco, talvez, assim. Mas faz um tempo já que ela foi totalmente pra esse rolê pop. E não que isso seja ruim por si só, mas não é que fica pop, vazio. É vazio, é vago. E isso tá acontecendo com outras artistas, tipo a Tovelo. Ah, ela sempre foi. Mas, tipo, tinha no primeiro disco dela alguma coisinha, um diferencial. E, assim, é uma porrada dessas artistas que eu tenho um termo muito próprio de falar, que é o pop água de chuca. Que é aquele pop ralinho, aquele pop, assim... Ele é um pop ralo, pop, assim, que passou ali. Ele tem alguma consistência, a consistência que tem ali é bosta que tá saindo, sabe? Então, cara, esse disco, ele é a perfeita definição do pop água de chuca. Não tem nada, sabe? É o oposto, por exemplo, da Charli XCX, que é uma cantora que, tipo assim, ela pode ter os exageros dela, mas ela continua se reinventando em todo o trabalho. Ela se envolve com as pessoas certas, ela sabe... Pra mim, ela tá no caminho oposto. Exato. Ela, tipo, ela tá pop, mas ela tá cada vez mais estranha. Estranha e divertida e acessível ao mesmo tempo. Ela, tipo, a Charli vem com uma mixtape com, sei lá, com 10 faixas, cada faixa uma diferente da outra, com Pablo Vittar, com um monte de gente do mundo inteiro, e, tipo, cheio de feat, cheio de coisa legal pra fazer, falando coisas e olha interessantes. que eu nem gosto Sim. de Charli XCX, Então, mas eu acho interessante que interessante. ela Legal. Mas, assim, eu falo, eu prefiro que um artista lance um disco ruim, um disco péssimo, mas que vai dar um burburinho do que ele lance um disco esquecível. E se tem uma coisa que esse disco novo da Mo ele é um disco esquecível. Aí eu fiz a resenha, eu publiquei, eu falei meus pontos, eu pensei, putz, vai vir aquela avalanche de fã chato. Aí todo mundo veio junto, Concordando. concordo com você. Falei, Caramba. porra, chegamos num ponto aqui, cara, que a gente tá vendo um monte de artista lançando um monte de disco esquecível. sabe, sei lá, pra cada 3 Mo que você tem, você vai ter, tipo, uma Robin que é um rolê pop e é fodido, assim. Tipo... E é bizarro porque a Mo levou 4 anos pra você fazer um disco. 4 anos é um puta... Eu acho que ela não levou 4 porque ela lançou outras coisas no meio do caminho. Ela lançou um EPzinho, que é bem que qualquer também coisa também. Tem músicas, eu acho, que desse disco, em tudo. E, cara, é tipo... Tovelo, Bibi Rexha, Halsey... É umas músicas que... Sabe? E eu vejo, por exemplo, assim, no caminho... Que é uma galera que tecnicamente é de uns selos... Que é selo de gravadora grande, mas de um braço mais alternativo. Mas aí eu vejo, por exemplo, Mariana Grande da vida, que tá, tipo, se distanciando ela disso. Tá Não, mas ela... Thank You Next, galera. cara. Que Sim. música boa do caramba, Mas ela veio uma sabe? sequência desde o começo, né? Ela é incrível. E sempre Ela tá com discos bons, tipo... Sim, então. E geralmente, é meio raro. Então, assim, eu acho. é difícil é ver difícil um disco essa galera do pop mais mainstream, não sei. tipo, com um disco todo bom. É lógico, tirando Rihanna e Claro. Beyoncé da vida e tal. Mas é difícil você ver um disco inteiro muito bom. E, tipo, o disco dela é bom, assim, se segura muito Sim. bem. Mas essas outras falta... Sabe o que parece? Parece que é tudo meio que colocaram numa mesma forminha e entregaram. Porque Aquela foram a Max Martin, né? ela vai seguindo uma basezinha, daí de repente ela aquela virada é meio DM, sabe? Sim. É que tem aquele negócio também, tipo... Elas meio que se tornaram muito grandes pro indie, mas não tão grandes o pro pop. suficiente Ficaram no pro meio do mainstream. caminho. É. Então ela tá no meio do caminho bizarro e, tipo... As músicas... É que elas já não tentam mais ser indies, né? De alguma forma. Elas são meio que num limbo É. que não faz sentido, assim. E tem uma galera que ainda continua insistindo em ouvir esse tipo de artista. E eu pergunto por que, cara, que a gente tá tendo uma safra muito boa de artistas de música pop, sabe? E eu pego esse disco, mas ele é só um de uma centena de discos que passam completamente despercebidos, são rasos. Não tem mais por que a gente ficar dando atenção pra esse tipo de trabalho. Então, e daí tem esse rolê também da Tove Lo com o Blue Lips, esse último disco dela. Que, sei lá, tem, tipo... Algumas faixas são muito divertidas, mas para aí, tipo, É um single. não tem consistência nenhuma, assim, tipo, zero mensagem, zero qualquer coisa. Eu acho que eu até entendo, assim, que de alguma forma seja uma válvula de escape. Acho que a Mo, em algumas faixas, tenta fazer isso, mas acho que nem todas. A Tove Lo é mais isso. Mas ao mesmo tempo é uma válvula de escape vazia, sabe? Tipo, sabe, você acabou de ouvir aquilo e meio que você Tem umas sai músicas, sem nada. Tem umas disso. músicas assim que falam sobre feminismo, só que é uma coisa meio formatada. Aí umas músicas que falam sobre sexo, só que assim parece que é a mesma música sobre sexo cantada, sei lá, há 20 anos. É vago, é pobre,
sabe? Não tem um mínimo de provocação, um mínimo de identidade. Pega o que Madonna já fez, pega o que essas artistas grandes já fizeram, sabe? Traga alguma coisa nova. E assim, me preocupa ver essa galera que perde tempo ouvindo música desse tipo de artista quando tem tanta coisa boa rolando, sabe? Exato. Enfim, ela era não é... Acho que o nome Toilet to Fall continua sendo um disco legal, um disco... Até quando eu escrevi o texto sobre ele, eu falo... Quando a Mu surgiu, ela surgiu como uma alternativa ao pop. Ela trazia algo diferente daquilo que estava no mainstream. E nesse disco novo, ela é só mais uma. Mas voltou pro mainstream de um jeito ainda mais genérico. Ela meio que puxou uma galera com ela, Sim, né? Se você for pensar, tipo, essa... É que a Aurora é um rolê meio diferente, mas, tipo... Surgiu meio que no rastro, assim. Sim. Até Lorde da vida e tal. Billie Eilish e tal. Só que, eu não sei, acho que ela se perdeu nessa vontade de fazer pop e esqueceu de fazer música, sabe? Sim. Tipo, Tem uma fórmula aqui, vai isso aqui mesmo. E quem produziu mesmo o álbum dela? Então, o produtor do disco é o AJ Bashara. O nome dele é Stant, o nome tipo dele como artista. Só que tem músicas produzidas pelo Diplo, tem músicas com o Hudson Mohawk, o Frank Tux. Tem uma galerinha envolvida, só que tipo, um cara só meio que pegou. E é difícil a gente também criticar, porque a gente não sabe o quanto que é a gravadora que botou o dedo nisso, sabe? mas de qualquer jeito, triste, porque é uma o artista que produto tinha final é ruim. É. E, tipo, se como você falou, os fãs, pelo menos os brasileiros, né, que leem o miojo, estão concordando com você que o disco é ruim, sabe? Tipo... Eu vejo porque eu tô bastante em grupo de discussão de música no Facebook, eu vi que esse disco meio que se perdeu, sabe? É uma artista que tinha talento, então... Mas que tem uma galera que ainda continua dando trela. Talvez, quando a gente fizer o Que Fim Levou 27, a gente vai falar de Mo também. Não, acho que não precisa nem chegar no 27, não, hein? Nesse nível. É que tem que esperar alguns aninhos, né, pra falar disso mesmo. Então é isso. Fechamos aqui o quarto bloco do programa. Vamos pro encerramento, Nick? Vamos ler os comentários dessa semana? Vamos. Bom, tem um recado... Ixi, esse é difícil. É o L2008165. Você sabe que é você. Nosso grande ouvinte. Que falou: Nicki Minaj igual a Jay-Z, hahaha, melhor teoria. Teoria ótima, excelente. A gente tá falando do último edição do nosso programa, Teorias da Conspiração na Música. Teoria que o Nick trouxe aqui, bizarríssima. E aí também tem um Alan Belo que falou: Fica Elô. Volta, Elô! A Elô vai voltar, tá, gente? Pode... Tá de folguinha, descansar depois do Balaclava Fest, gente. E o último é do Maurício Cordeiro. Ele tá comentando do nosso 9º programa, os melhores álbuns de 2008. Dele, muito bom. Só achei que falaram um pouco do Microcastle, hahaha. Disco sensacional. Acabou passando... a gente tinha falou muito disco. A gente falou um pouco dele no outro programa, que a gente acabou falando de no Deer último Hunter. Mesmo, é. Mas cara, tinha muito disco. Tinha. A gente precisaria ter nossa lista... 2 dias pra gravar isso, assim. Inclusive, o de 2009 a gente pode fazer em 2 partes. Por favor, porque é Um um ano BR que e eu gosto muito, internacional. assim. Tem que fazer o internacional e nacional, porque tanto nacional tem muito disco muito bom nesse ano. Vou ler aqui os comentários do Instagram, do Henrique Kiff. Socorro! Eu amo essas teorias loucas, correndo pro Spotify. Mensagem aqui da Floreando. É da Flora? É a Flora. Muito bom, acompanhando de pertinho essas polêmicas. Aqui, tem uma mensagem da minha amiga lá de Londres, a Gabi Loureiro. Um abraço pra ela. Amigo, ouvi seu podcast sobre teorias da conspiração da música e caguei de rir. Que saudades da sua retardice. E aí ela mandou pra gente, Tamara, o podcast, foi assim que eu me senti. Nick. Oh. Tem um menino sentado comendo com uma placa, tipo, fake de amigos, assim. How I feel to listen to podcast. Eu me sinto assim, quase sempre. Tá tudo bem, tamo junto. Tem mais algum aí? Tem um da Thaís no Twitter, o @GDPThaís. Esses dias eu vi o podcast sobre o ano de 2008 e desde então estou muito nostálgica. Olha só. Aí eu perguntei pra ela qual que era o disco preferido dela, ela nunca me respondeu. Tô até hoje É isso, esperando. Thaís. Você é a nossa maior fã, Thaís.
E é isso, chegamos aqui no encerramento do programa. Lembrando, segue a gente no Vamos Falar Sobre Música no Facebook, no @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. E assina o nosso canal no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em vários outros agregadores, no YouTube. E o que mais aqui? No YouTube não precisa. Não precisa? Tô pensando em acabar. Não, deixa lá, tem uma galera que ouve. Deixa aqui. A gente não vai perder essa galera. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação. Vamos encerrar aqui o programa. Fábio, suas redes sociais. Para desespero da nação, me siga no Twitter, FábioRFer. Acho que é o único lugar que eu continuo ativo nas redes sociais. Muito obrigado pelo convite. Vocês são sensacionais. Obrigado você por obrigado vir. por ter vindo. Chamar mais vezes agora. Obrigado. Nick Silva, onde você ainda está toda semana, menos uma rede social. Cara, agora eu tô no Toilder, Nick_Silva. E sei lá. Você tá no Instagram também? Tô, mas eu não ando postando. E cadê o seu Last FM? Vamos no Last FM, eu não lembro qual que é o meu @, mas procura lá Nick Silva que você deve me achar. Tá bom. Vamos ser amigos Vamos no ser Last amigos FM. na música. Vamos ser super. Bom, as minhas redes sociais é o @Klaberfac ou @miojoindie. E de novo, segue a gente nas nossas redes sociais. Gostou do programa de hoje? Manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem, vamos conversar o que você mais gostou. Quais são os artistas que você gostaria de saber? Onde eles estão, que você gostava muito, que sumiram. Vocês ainda não mandaram mensagens suficientes, a Elô não voltou. Elô só vai voltar quando tiver mensagem. A gente teve bastante hoje. A gente E leu não bastante. só, não mandaram mensagens... Não, mas a Elô quer mais agora. A Elô quer mais, é verdade. Tá unstoppable. Já teve a campanha Volta Elô ali, tipo, uma galerinha meio triste sem ela, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria mandar um abraço para nossos amigos caminhoneiros do Brasil inteiro. Você que ouve o nosso podcast. Um abração e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau.